vou começar mostrando para vocês, né, um pouco do post que eu fiz, vocês já devem ter visto, mas de qualquer maneira vai ficar aqui gravado, que eu acho legal para o histórico, que fala sobre, eu botei um pano de fundo de Deus, mas ali a gente entenda Deus como consciência, né? Essa fonte, é o universo e tal. Então eu vou colocar para a gente iniciar aqui a nossa reflexão, e daí eu explico todo o resto, que eu acho que vai fazer sentido. E aí a gente aplica não só para relacionamento, eu acho que vale para abrir essa chavinha na nossa cabeça de que realmente o poder da cocriação existe na gente. É aprender para você desmistificar um monte de coisa que não é passada. Porque assim, não é interessante que a gente divulgue essas informações para a massa, porque uma vez que você sabe que você controla a sua verdade, quem é que vai agora controlar todos nós? Ninguém mais, né? Sim. Então eu acho que a gente aqui pode falar juntas e trocar mesmo, porque eu também esbarro em um monte de dificuldade. Eu estou aqui estudando para conseguir criar, né, coisas que eu desejo, mas ficou mais fácil, né? Depois que eu comecei a entender melhor, ficou mais fácil. Então deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, fui chamada pra romper limites, pra mudar a história da minha geração. Não carrego mais o medo antigo, hoje eu ando em aceleração. Ele acende o impossível dentro do meu coração. Eu vou viver o melhor do que Deus preparou pra mim. Na minha casa nasce um novo tempo. Deus decidiu começar por mim. Ele acelera meus passos, potencializa o que sonhei. Não tem mais teto sobre mim. Eu nasci pra viver o que Ele prometeu. E aí, o que eu acho importante dessa música que me chama muita atenção? Primeiro, ela fala sobre ela ser a pessoa da geração que veio fazer a mudança, né? E eu acho que isso acontece demais, em algum nível, com todos nós. A gente sempre tem um aspecto na nossa vida, né, que a gente tem a certeza que ele está se apresentando porque a gente precisa atuar como líder daquele assunto, né? Como aquele que vai capitanear a solução, né? E aqui, no caso, ela fala, e eu trago para a questão do relacionamento, por entender gerações, né? Quando você olha para determinados aspectos da sua própria família, você observa padrões. E aí, no caso do relacionamento, isso se aplica a muitas mulheres que eu conheço, né? Que eu vejo que elas vêm com características de liderança e elas parecem que são aquelas que vão abrir esse caminho para todas as que vêm atrás, né? Então, eu achei essa mensagem muito legal. Uma outra mensagem que ela fala é que ela vai romper limites. E o romper limites, para quem está trabalhando com a cocriação, é você efetivamente revisitar crenças. Porque essas crenças que fazem com que a gente conduza a nossa vida, e são crenças porque a gente está aqui encarnado, vivendo numa sociedade, você tem família, você tem colégio, você é tratado na sociedade a partir de regras. Então, isso tudo vai criando uma crença. Uma não, várias, né? Várias, Para a manifestação, elas viram paradigmas, elas atrapalham os processos, porque elas vão criando limites. Então, o que era para ser infinitas possibilidades começa a se estreitar, porque você vai criando, né, vários muros, né, várias cerquinhas para o seu desejo acontecer. Então, ele fica tão limitado que você dificulta muito a realização, né? E no final ela fala sobre não tenho mais teto sobre a minha cabeça, né? Que é você entender que não há limite entre essa conexão com esse que ela chama de Deus ali, quase como personificando, porque a música é uma melodia muito poética, né? Mas é isso, não tem limite porque você é Deus. Quando você entende que essa centelha divina está em você, você se apropria realmente desse poder de criação. É porque a crença faz com que as pessoas, às vezes, se constranjam em falar que são deuses. Eu não sei se isso acontece com vocês, é uma sensação esquisita. No início, quando alguém falava isso para mim, as minhas terapeutas principalmente, que me ajudam na expansão da minha consciência, eu ficava desconfortável. Ela dizia, você é uma deusa. E eu achava aquilo meio filme da Disney, sabe? Mas hoje, depois de começar a entender o que na prática isso significa, eu realmente me apropriei desse título, né? Porque a gente realmente está aqui no controle
E a gente sabendo manipular bem a nossa energia e a movimentar o nosso campo eletromagnético, que é o campo que todo mundo fala nos tratamentos terapêuticos, vamos aumentar o campo, vamos melhorar eu mesmo falo, frequência, vibração, vibrar alto, ampliar o campo, é sobre isso, campo eletromagnético. E aí, o campo eletromagnético é o campo que se forma a partir de movimentações atômicas, né? E aí começa a entrar a aula lá do Hélio Couto e de tantos outros professores que estudam física quântica, que é você entender que tudo é composto por átomos e que eles são compostos de próton, elétron e nêutron, e que essas movimentações é que fazem com que esse campo ele amplie ou regrida, né? Ou ele se amplia ou ele restringe, né? Encurta ou aumenta. O próximo material que eu ponho, ele vai explicar um pouquinho mais sobre isso, mas eu trouxe aqui numa ótica, eu escolhi trazer a ótica do Yin e Yang, né? Que lá os orientais já faziam essa analogia muito bem, né? E a gente precisa de mais tempo para entender, que é você fazer essa polaridade que você entende dentro do nível atômico ali, né? Você trazer isso para a representatividade das potências, das polaridades Yin e Yang. E aí fazer essa analogia com o feminino e o masculino, né? Que é a potência que está dentro de nós, e a partir desta movimentação e deste equilíbrio entre essas duas partes, o seu campo ele fica pronto para criar, né? E que o grande dificultador hoje nos relacionamentos é porque os pais eles não estão se unindo para poder complementar. Eles se unem por N razões, né? Muitas delas materiais, muitas delas regidas pelo ego, que não querem caminhar junto numa construção do todo. Elas acabam competindo. E aí você está tendo dois campos que não conseguem se estabilizar para juntos terem espaço para criação. E aí, quando você fala não só de relacionamento, mas de outras coisas na vida, diz muito a sua reforma íntima. Você está tão desequilibrado em termos de polo que você realmente não tem campo para criar. Ou você está muito na energia yang, na energia do masculino, que é a energia potencial, você tem muito o que fazer, aquela pessoa que trabalha, está exausta e ganha muito pouco. Porque ela não consegue ter o equilíbrio com o yin, que é aquela energia do magnetismo, de você receber. Então, assim, eu trabalho pra caramba, mas eu sou muito merecedora de receber muito por isso. Então, eu tenho um equilíbrio. E aí, esse dinheiro que chega por eu trabalhar muito, eu uso ele para poder criar uma estrutura dentro da minha casa, na minha vida, que me proporcione um descanso, que me proporcione uma vida mais feliz, né? Então, quando o indivíduo ele não está com o seu próprio interno equilibrado entre yin e yang, feminino e masculino, ele não consegue fazer com que o campo se estabilize para que ele comece a criar alguma coisa. Então, quando isso está em desequilíbrio, você não tem dinheiro, você não tem casa, você não tem relacionamento, você não tem saúde, porque na largada descalibrado, né? Então, eu vou por esse caminho, que eu acho que esse caminho ajuda a gente a convergir, né, para a grande importância das autoanálises, do autoconhecimento, da busca por terapias ou movimentações que façam você olhar para esse seu feminino, né? E aí tem N profissionais trabalhando hoje com isso, de sagrado feminino, até mesmo quem cuida dos homens, os homens estão também trabalhando agora o sagrado masculino, eu acho isso muito importante, né? Então, assim, eu vou por este caminho, não é o único que tem, mas eu acho que esse tem mais a ver com os nossos assuntos, né, aqui, desse Conexão com o Divino, tá bom? Vocês querem complementar alguma coisa que eu vou falando igual uma... Não. Tá tudo perfeito. Deixa eu botar outro aqui pra gente. Vocês estão vendo? Então tá. Aí aqui eu vou trazer, então, esse aspecto do relacionamento, mas como eu já falei, eu acho que a ferramenta aqui que eu estou tentando propor, né, o caminho, é a mecânica disso tudo, que a gente pode adaptar para outras áreas da nossa vida, tá? Então, quando a gente fala de Yin e Yang, né, que é essa simbologia conhecida, né,
desses dois polos, preto e branco, você tem ali o yin, como sendo o feminino, conhecido como aquele que recebe, é onde você fala de intuição, é onde você fala de emoções, é onde você fala de magnetismo. E quando você vai para o Yang, você está falando da energia em potencial. É aquela que vai ser ativa, que ela vai movimentar, que ela vai racionalizar, né? Então, Yang mais mente, Yin mais emoção. Yin mais água, elemento emoção. Mais Yang, elemento fogo, elemento ação, né? O importante da gente perceber aqui é que isso está dentro de nós. Isso não diz respeito à parte sexual. Não é homem, mulher. É a energia, a característica da energia feminina e a característica da energia masculina. E a gente pode ampliar além do ser para todo o universo. O universo ele é composto dessas duas forças que, ao mesmo tempo que são opostas, se complementam. E quando estão em equilíbrio, elas sempre buscam, né, uma pela outra essa harmonia. Quando a gente encontra esse equilíbrio, lá na frente vocês vão ver, a gente entra no que chama de neutralidade, e essa neutralidade não é falta de movimento, pelo contrário, é uma neutralidade que permite a movimentação e a cocriação de tudo que você deseja, tá? Então, se você trouxer e unir esse conceito do yin e do yang para a questão atômica, né, que é a origem de tudo que há, você pensa assim, o elétron, que é o que gira em torno do núcleo, né, então seria essa movimentação constante que está na imagem em azul e vermelho, ele representa o elétron, a carga negativa. Yin feminino, carga negativa. Ela está, neste momento, criando campo. Por isso que a energia feminina é a que recebe, é a que gera, é aquela que está ali do lado de fora esperando chegar. Eu estou deixando, eu estou aberta, vem. O próton, que está junto ao núcleo, ele é o yang, que é a energia em potencial. É aquela energia que vai dar a força inicial para a criação. Então, ela é mais densa, ela é mais ativa e ela remete à estrutura. Por isso, quando a gente fala do yang, a gente lembra do masculino. E quando a gente lembra do masculino, a gente lembra muito de quem executa, daquela força, né? E aí que é legal da gente trazer um pouco o que eu falei no início, que são as características que a gente vem na experiência individual. Então, não adianta você se perceber como um ser com uma polaridade maior yang e ficar tentando se adaptar a ponto de mudar isto para se tornar alguém que você não é, porque convenciona-se dizer que o feminino precisa de mais delicadeza. Então, assim, não é sobre, de novo, né, ser fofo, ser mulher no sentido de feminina. É sobre você saber receber. É você ter a energia feminina em equilíbrio para você ser um yang que executa, mas que aceita ajuda, que aceita receber um carinho, aceita receber um presente, aceita receber um dinheiro, um reconhecimento, um aumento. Porque quando a pessoa está muito no yang e está se mostrando muito autossuficiente, muito maravilhosa e ninguém serve para mim, ela simplesmente se isola e ninguém entrega nada, porque ela criou esse bloqueio energético no próprio campo, tá? Quando a gente entende isso, a gente pensa assim, poxa, então eu preciso sair dessa luta interna, eu preciso encontrar esse meio termo. Se eu vim muito yang, eu tenho que entender o que falta em mim de yin, mas não é, de novo, a fofa, a delicada, não. É o que falta de mim de yin, que não me deixa receber, que acaba me tornando alguém que não tem um magnetismo, que não tem um lado que atrai, né? E aí eu começo a tratar isso, que aí eu acho que é onde entra, né, claramente a parte da reforma íntima, ou então a gente pode chamar do autoconhecimento, que é o momento que você vai buscar realmente entender o que está te faltando mesmo. Por que eu sou dessa forma, né? Que trauma eu carrego? Que coisa é essa que me enrijeceu tanto? Aí você vai fazendo o seu trabalho, que é o seu trabalho de buscar ajuda, entendimento, botar luz nas sombras, tudo que a gente já conhece, né? Que a gente já conversa. Olha para isso, para cada vez mais você equalizar essa diferença. Então, assim, você na largada se percebe 90 yang, 10 yin. Pô, tem que olhar para isso.
Porque aí, ó, não estou conseguindo chegar a ninguém aqui, não estou conseguindo ter bons salários, não estou conseguindo comprar o que eu desejo, é tudo muito difícil para mim, parece que tudo trava, eu preciso entender. Deixa eu ver o que eu tenho a melhorar para eu vibrar um pouco mais nesse yin, nesse feminino, e começar a saber receber, saber aceitar, saber abrir campo e espaço para o outro chegar, ou para a coisa chegar, para o meu desejo se dar, né, prosperar. Quando você chega nesse ponto e você consegue entender esses gaps, você vai entrando num estado de neutralidade, que a gente chama, que é o estado neutro entre uma energia yin e uma energia yang equilibrada. Duas polaridades em equilíbrio. Porque aí você entende que o campo está formado para a manifestação. No taoísmo, a gente fala que esse momento é o momento da coerência. Coerência ficou tudo certo. Então, agora, a minha vida flui sem nenhum tipo de reatividade, sem nenhuma resistência, né? Aí você vai dizer assim para mim, mas é muito difícil a gente fazer esse trabalho, leva tempo, leva tempo. Você tem que se autoconhecer, você tem que ir, voltar, bater cabeça e tentar de novo. E aí, por isso, né, que o ser humano, por instinto, começa a buscar no outro essa completude. E aí que tá a maravilha e a loucura. Por que maravilha? Porque se isso for feito onde a outra parte também tenha essa lucidez do que estamos falando aqui, você vai ver uma pessoa 40 yang, 60 yin, se atraindo por uma 60 yang e 40 yin. Ó que legal. Mas é porque dentro delas próprias existe uma polaridade que se destaca, mas ela não abandonou a outra, ela está se trabalhando na outra. Então você vê duas pessoas se encontrando e juntas criam a terceira via, porque elas continuam nos seus processos internos de equilíbrio e vão criar uma vida em conjunto. E essa vida em conjunto complementar vai dar campo, vai entrar em neutralidade, e a vida do casal vai ser só sucesso. É aquele casal que tu olha que você vê que a vida abriu, assim. Eles se encontraram e parece que a coisa potencializou, assim, a felicidade quando eles se viram. Esse é o lado maravilha. Aí você vem para o lado loucura. É quando as pessoas, que aí é a grande maioria, segundo até mesmo os estudos lá do professor Hélio Couto, né? Quase que 99%, né, da população do planeta se une não por complementariedade, acho que é assim que a gente fala, né? Mas por falta. Então, assim, eu quero resolver logo, eu preciso de alguém para me sustentar, que eram os casamentos de antigamente, né? Então, eu preciso de um marido rico. Então, peraí. Não quero nem saber se tem nem sabe que isso existe, né? Primeiro, nem sabe que existe polaridade, às vezes nem conhece, pouquíssimas pessoas têm acesso a essas informações de forma clara. Às vezes sabe que é yin yang, que é aquela medalhinha que põe no cordão, mas assim, não tem a menor ideia do que isso significa. E aí usa o arquétipo, mas não sabe o que aquilo está simbolizando, e às vezes a vida começa a tentar trazer coisas para equilibrar aquele arquétipo, e a pessoa fica achando que isso é problema. Mas no final do dia ela está vestindo aquela medalha e não está conseguindo entender, né, qual a mensagem subconsciente que isso está subliminar, né, que isso está levando para o subconsciente dela. Mas aí é outra história. Essa loucura se dá porque o ego fica na frente e ele quer simplesmente resolver um problema imediatamente. Então, eu vou me casar com esse cidadão porque ele vai me suprir a parte financeira, que é onde eu preciso. E aí fica-se assim. E aí todos os problemas começam a acontecer, a gente começa a observar o que a gente já vê, traição, problema quando tem filho, aí começa desorganização e brigas. E no final, quando você para avaliar de forma energética, você vê dois campos, às vezes até conflitantes, às vezes dois yang. Então, assim, aquela mulher que simplesmente vive em competição com o parceiro, ou vice-versa, né? O homem que está ali querendo ocupar o lugar que deveria ser da mulher, com uma energia yin muito mais forte e não tendo aquela proatividade, aquele movimento de prover que a mulher acaba querendo, e isso tudo gera N fatores de frustração, né? Então, o que eu quero dizer aqui essa parceria equilibrada é o melhor dos mundos, mas ela é uma minoria, né?
E a proposta é que a gente transforme isso na nossa vida, que isso não seja mais uma minoria. Não só para a gente encontrar parceiros para caminhar juntos, né? Ou seja, terceira via, crescimento em conjunto, sem esquecer das suas próprias vidas em paralelo, mas também para que a gente, quando não for assunto relacionamento, a gente veja isso como uma forma de equilibrar internamente essas polaridades para que a gente crie campo para manifestar outras coisas que a gente deseja em nossas vidas, né? Então, quando há a parceria equilibrada, aqui está homem e mulher, né, casal, enfim, mas é a parceria da energia, né? Quando você tem essa energia equilibrada, você junta a intenção com o acolhimento e você vê o crescimento e a expansão acontecendo de forma harmônica, né? Você tem cooperação, aí você vê a expansão, você vê uma frequência vibrando de forma diferente. Você bate o olho, você vê o campo daquele casal vibrando junto e você consegue fazer uma leitura de fora e já perceber que tem uma frequência diferente ali, que tem uma coisa boa acontecendo, né? Aqui fala justamente dessa história da frequência, né? O que acontece? Quando você fala, vou entrar em equilíbrio entre as polaridades, então eu vou botar o yang, né, o próton, vibrando na mesma intensidade do elétron, né, do yin. Então, eu vou deixar os dois ali, eles vão se anular e acabou o movimento. Virou estagnação. Não, pelo contrário, você cria harmonia e como toda energia se movimenta em ondas, você cria um flow, que é a história do entra no fluxo. Porque aí você tem uma vibração que cria uma frequência harmônica, onde as duas energias vão se entrelaçando e você não sabe onde começa uma e termina a outra, né? E aí eles chamam de dança quântica. É a harmonia que faz o ritmo contínuo entre o feminino e o masculino, né? E aí isso você pode ver dentro de você, ou isso você pode ver dentro de você e dentro da outra pessoa. Então você tem duas pessoas equilibradas internamente, se relacionando e se complementando, porque, de novo, não dá, talvez seja difícil você conseguir ficar 50-50, né? 50 yin, 50 yang. É difícil, porque tem a sua característica pessoal, né? Uhum. Que é a singularidade da Natália, da Elba, da Inês, né? E tudo bem, que é isso que é a beleza da encarnação, né? Então, é maravilhoso se relacionar, vamos nos relacionar, mas vamos fazer isso de forma lúcida, entendendo o que está acontecendo por trás, né? Em vez de ficar só reclamando ou que entrou num relacionamento falido ou que não chega a ninguém, né? Porque, assim, esse não chegar a ninguém pode ser reflexo não só de um desequilíbrio entre as suas polaridades, mas, às vezes, é um desequilíbrio entre as polaridades da maioria. Então, você já chega num ponto que você já está mais ou menos equilibrado, já não é mais 99 yang e 1% yin, mas você está ali 40-60, só que você não encontra um outro par 40-60. Para chegar no 40-60, por exemplo, né, requer esforço. E aí a gente entra numa, que aí é a minha opinião própria, não sei se isso é real, tá? Não tenho dados, mas é o que eu vejo, observo, converso. A maioria dos homens, né, eles não fazem movimentos de autoconhecimento. As mulheres, elas capitaneam mais isso. Então, você não consegue observar parceiros heterossexuais se encontrando para fazer caminhos que sejam caminhos de completude, da tal da terceira via. Você encontra cada vez mais esses casais competindo, né? Seja homens mais fracos, se tornando cada vez mais yin, sem entender o que está acontecendo, ou mulheres extremamente exaustas, porque estão vibrando no yang e tentando controlar, segurar, prender aquela relação a todo custo. Exatamente. Na competição. E aí tem um outro ponto, aí é legal que o Hélio ele traz como exemplo, né? Ele fala assim, a energia ela não para, né? Então, assim, o movimento natural é que esse encontro aconteça. E você tem, sei lá, 7 bilhões de pessoas no mundo. Então, esse desequilíbrio que está na casa da maioria é porque não deu. Ele fala uma palavra que eu acabei de esquecer agora, mas assim, não deu match entre você e o seu par, por isso tudo que eu falei. Mas entre o seu par e a vizinha vai dar, entendeu? Porque em algum momento você vai despertar, porque ele fala assim, é interessante, que o relacionamento, para ser estabelecido, é como se fosse uma receita de bolo.
E se você entender isso, você sabe as dosagens que você tem que dar de gatilhos hormonais, né? Então, serotonina, dopamina, ele vai explicando, né? Então, assim, você não pode também, no primeiro encontro, rir demais, porque aí você vai transformar, e não é que você vai controlar o riso, mas assim, você transforma o que poderia ser um romance numa grande amizade, porque vocês entraram num nível tal, né, de risada, que proporciona ali um hormônio X, eu acho que é dopamina, se não me engano, não sei. Mas, enfim, quero só explicar o que eu compreendi disso tudo, né? Você vai rir tanto que aquilo ali deixa de ser interessante sexualmente falando e passa por um outro movimento, né? E aí ele fala, e você errou nos ingredientes aí da sua receita de bolo para encontrar um relacionamento. Aí ele diz, quando você vai, não consegue fechar a receita, mas mesmo assim, por conta das circunstâncias externas, resolve ficar junto, você, sem querer, a energia te leva a buscar o par na frente. E aí você sente uma atração absurda pelo vizinho, mas não entende muito bem o que está acontecendo. Por quê? Porque são as polaridades se chamando, né? As frequências se entendendo ali. Só que você fez compromissos para o lado de cá e você não tem muito como desfazer. Porque uma pessoa que não consegue se conhecer e entender que aquilo é frustrante, talvez não tenha nem coragem de desfazer, né? Vai deixando ficar como está e assim é melhor. Não quero pensar sobre isso, né? Então é legal que ele vai contando. Ele fala assim: você tem que despertar dopamina naquele que você tem interesse. Mas aí o que acontece hoje é que eu desperto nele, ele desperta nela e ela desperta no terceiro. No final, ninguém desperta um com o outro, entendeu? Então, isso ele Tá tudo brinca perdido. como um grande problema. Exatamente, um grande problema. Aqui voltando, né? O que a gente quer trazer, né? Que quando você consegue essa coerência, que é o que eu falei, né? O equilíbrio entre o yin e o yang, entre o yin feminino, emoção, e o yang, que é a coisa mais objetiva, mais racional, que é o masculino, né? Que é a energia em potencial. Quando eles se equilibram, isso dentro de você, você chega em coerência. Quando você entra em coerência, você começa a vibrar mais e criar campo magnético. E aí que entra o pulo do gato, porque o maior gerador de campo magnético do nosso sistema, do nosso corpo, é o coração. Então, quando a gente fala assim, joga no coração, sentir é cocriar, é porque é isso mesmo. E no final eu vou fazer uma meditação com vocês que mostra justamente a energia começando no frontal. Então você começa a materializar, a idealizar, a fazer o movimento que você deseja de criação na mente e depois essa energia ela vai se unindo ao coração até expandir e criar o campo, né? E aí o coração, quando vem para ele, da mente para o coração, ele dá aquele boom, sabe? Porque ele potencializa mesmo. E isso diz respeito à nossa configuração humana, né? Então o campo ele amplia quando vem para o coração. E aqui fala que quando você diz que as cargas opostas, ou seja, o elétron e o próton, né? O yin e o yang, eles estão ali se atraindo, você não pode esquecer que sim, mas que para você manter eles juntos, você tem que ter a frequência. Então não adianta o imã só puxar, você tem que manter, você tem que fazer com que a energia flua e continue vibrando em conjunto, gerando coerência para você estabelecer o campo. E aí, tendo o campo, é que tudo pode ser criado. É quase como se você criasse, tem gente que fala muito assim, tem várias técnicas, né, de cocriação, e tem uma que diz que você tem que imaginar um vazio e jogar o que você quer lá dentro. Quando eu estudo isso, eu vejo que esse vazio, ele está representando esse campo neutro, que é onde tudo é possível, né? E só existe esse tudo é possível porque você conseguiu equalizar as polaridades, né? Esse feminino, que acaba sendo o lugar da geração, do magnetismo, da abertura, com esse masculino, que é a energia em potencial, aquela força que vem do fogo, né? E que quer ação. Quando eles estão em equilíbrio, você está ali com tudo pronto para receber qualquer desejo, né? Aqui é uma dica para você criar o futuro, e aí no exercício que eu vou fazer depois com vocês, eu acho que vale pegar um pouquinho dessas dicas, né? Que é quando você deseja criar algo, no caso aqui um relacionamento, né? Você tem que ter muito claro o que você realmente quer e o que você não quer. Porque vai ser esse foco que vai fazer com que o universo ele entenda qual é o seu pedido.
Porque muitas vezes a gente acha que tem foco, mas não está coerente com o sentir. Você diz que quer um relacionamento, mas quando você vai contar para sua amiga como é a sua rotina, ela claramente fala assim: mas não cabe uma pessoa aí. Então, assim, que foco é esse se na hora que a gente conversa detalhadamente na sua intimidade, eu percebo que não cabe ninguém? Então, tem alguma coisa distorcida. Tem que ajeitar isso. Ah, vai ajeitar como? Sei lá, vai fazer terapia, vai se conhecer, mas vai entender que foco e visão precisam estar muito alinhados para que você consiga realmente ter sucesso na sua manifestação. Senão, ela entra em conflito e ela fica, ela não colapsa. É como se ela se criasse e descriasse, criasse e descriasse. E fica nisso. A pessoa não sai do lugar, né? E uma outra coisa é, se você traz essa clareza para sua mente, né? E se você faz isso aqui no caso em conjunto, e aí falando de uma parceria que já está equilibrada dentro de si mesma, né? Cada um já cuidou de si. Quando eles se encontram, é por isso que a força do campo fica maior, porque são duas pessoas equilibradas internamente se unindo para a terceira via. E aí, nesses encontros, você vê, às vezes, muitas realizações, né? Às vezes você vê, nesse nosso mundo de terapia, eu vejo muitos casais, né? Que você vê claramente que são parcerias de alma ali, com missões em conjunto, que fazem movimentações gigantescas de cura com outras pessoas. Porque eles se encontraram na hora certa, entenderam que tinham que caminhar lado a lado, criaram a sua via ali, terceira via, né, junta, e aí a força é enorme. Aí ela movimenta multidões juntas, né? Eu vejo isso muito acontecendo. Então, eu acho que nesse momento, né, o que eu trouxe para vocês é um exercício não, né? Foi uma forma de dar clareza, né? Acho que é isso, dar clareza em relação a esse tema, que eu acho que não é um tema que a gente fala no colégio, não é um tema que a gente consegue tratar sem ser meio que rotulado como alucinado, né? Se você começa dizendo nós somos deuses, as pessoas vão achar que você está arrogante, né? Tem toda uma mudança aí de ponto de vista para poder realmente afastar você do seu poder pessoal, né? Então eu quis trazer, porque aí a gente fala, a gente discute, depois eu publico, e isso vai chegar para quem tiver que chegar, né? Não tenho a pretensão de ser a melhor professora no assunto, pelo contrário, né? Estudei e estou repassando, né? Do jeito que eu compreendi. Mas eu acho que, para mim, muita coisa foi mudando, muita chave virou nesse processo de construção desse material e dessa aulinha, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Porque a gente precisa, um pouquinho antes de passar por tudo isso, de autoconhecimento, né? Senão, não passa. Porque, assim, na teoria, né, parece ser simples, mas não é. Porque você tem que se conhecer, saber das suas qualidades e defeitos, aceitar o do outro, que eu acho que essa é a pior parte. Estou falando de relacionamento só homem e mulher, até relacionamento de amizade, né? Que também a gente tem o yin yang também, e cada um tem que ter o seu equilíbrio, né, sua parte neutra para que se encaixe, e muitas das vezes não, porque vem o ego, vem a vaidade, vem a falta de autoconhecimento, Exatamente. tudo isso. Dentro das famílias, isso tá sendo colocado justamente para uma resolução de conflitos. Porque se isso não tivesse na família, esse yin yang não viesse forte para você crescer e aprender com ele, você ia virar as costas. Porque, assim, se você tem uma desavença com uma pessoa que está lá na China, você não vai encontrar ela e passou essa encarnação e não resolveu, né? Então, vem na mesma família para poder você não ter muito para onde correr, né? O relacionamento, você busca, né? Aí que é o lance, você está indo atrás. Já que você está indo atrás, tenta entender o que acontece, né? De maneira mecânica, para ver se você vai um pouco mais esperto, entendeu? Então, assim, estou entendendo o que está acontecendo aqui. Não adianta eu tentar pular etapas ou eu tentar fazer movimentos forçados, porque às vezes a gente sabe que aquela relação ela não vai seguir, e a gente fica empurrando aquilo, e aquilo ali é pura estagnação de campo. Você vai gastar muita energia vital, você vai, às vezes, até adoecer, e aquilo não vai fluir, porque não é fisicamente possível, não está dentro das leis universais do que faz a cocriação acontecer, né?
Mas, obviamente, não é de hoje para amanhã. Se fosse, eu já estaria me relacionando. Esse que é o ponto, né? Um tema que, para mim, é super desafiador, né? Como para outras pessoas, outros temas são. Mas a clareza da mecânica por trás já me acalmou. Eu vou lhe dizer uma coisa que me acalmou muito, foi o fato de entender que você não tem que se transformar na polaridade oposta, quando você tem a característica de uma polaridade X, né? No meu caso, a Yang, ela é muito presente, e sempre foi, e é ela que movimenta tudo isso que eu faço. E tudo bem. Ela só não podia continuar desequilibrada, a ponto de criar uma barreira de aproximação, né? E não só de pessoas, como de realizações, como de prosperidade, abundância, né? Própria saúde, porque aí o corpo da gente vai manifestar alguma doença que diz respeito a somatizações, porque você está sempre querendo resolver, né? A Inês me conhece desde jovem, de criança, assim, de jovem. Desde criança, é. Ela sabe quanto que eu tinha problemas psicossomáticos, porque era o corpo tentando sobreviver àquilo tudo que eu ficava eu tenho condições, eu vou resolver. Resolver nada, não precisa ser assim, né? Então, pelo menos isso, eu fiquei mais ufa, tá tudo certo, né? Natália, também, eu estou aprendendo muito nos últimos 2 anos, porque meu aprendizado de vida foi outro. Aliás, o meu aprendizado de vida foi a aula que você deu hoje. Eu dou aula de química, biologia e física, É verdade. a vida toda, então eu sou de educação. E aí, quer dizer, você percebe que ao longo de uma história, aqui no Ocidente, no Oriente não, você fragmenta todo o conhecimento, porque tudo isso podia ser dito, vivido, vivenciado em sala de aula, até porque o adolescente tem uma prontidão para tudo isso, né. E aí você estava dando uma aula agora de química, que é o que a gente trabalha o tempo todo, né, chegando a reações químicas, chegando a ligações químicas que podia ser aplicado, a gente aplica até na questão ambiental, mas a gente não aplica no relacional, né. Então a gente não usa isso para o relacional. E que seria um olhar muito mais fácil para a vida, que o jovem tivesse uma aplicabilidade daquilo, despertasse aquilo para a sua vida, e a gente não faz isso, né. Não faz. Eu esqueci que Infelizmente, você gostava de química. É verdade. Aí é. para você ver. E, obviamente, você tinha isso dentro de você, na sua fala, e você passou mecanicamente, assim, de maneira, seguindo um roteiro, um Um script, roteiro. que você entendeu que era esse, como todo mundo, né? Hum. Então, eu de verdade espero e Mas acredito olha aí a que oportunidade de mudar e formar novos jovens. Olha isso, É aí. eu isso, acho que é isso que vai acontecer, porque essa informação ela está chegando, e eu como eu disse, quando eu escutei ele há, sei lá, 20 anos atrás, eu não entendia nada. Tudo é no momento Parei de certo. assistir, porque comecei a resistir a ele, comecei a achar que ele era arrogante, não funcionou. E aí agora, com outra cabeça, com a consciência mais expandida, eu vi em looping, assim, e eu estou vendo outras coisas dele de novo, que fala de prosperidade, que fala de arquétipo. Ele até é um professor muito, muito interessante, assim, para quem gosta de teoria, né? É mais Uhum. maçante o conteúdo, está tudo no YouTube, praticamente todos abertos, mas não é um cara da moda, assim, os vídeos são antigos, ele só fala, tipo assim, não tem uma imagem, não tem nada, você vê que a imagem é uma renderização mais velha, né, de um vídeo que a pessoa Uhum. aproveitou, mas tem muita profundidade no que é dito, né, então até fica a dica aqui para quem quiser, conhecer, porque é bem legal. Mas tem outros tantos que estão falando sobre física quântica que eu adoro, né, o próprio Henrique Gasparetto, que eu fiz as mesas, ele também fala, ele também acompanhava o Hélio Couto quando era mais jovem, então ele trouxe um ar agora um pouco mais, mais fresco, né, para esse tema, também é bem legal. Antes de eu virar aqui para a gente fazer a nossa ativação final, eu vou só colocar mais um videozinho que eu achei, assim, muito matador em Deixa eu relação prestar a atenção. fluxo. É uma dança, né, Uhum. e vocês vão observar ali, eu fiz um textinho do lado, e esse está bem devagarzinho, acho que vocês vão conseguir acompanhar melhor, que aí eu entendi a mulher como yin, o homem como yang, mas ali, como eu falei, não é sobre sexo, mas eu aproveitei a imagem, porque eu achei que fez sentido. E aí virou essa metáfora da dança em relação a esse movimento de criação de campo para manifestar algo em conjunto, tá? Eu vou colocar, aí quando acabar, a gente se prepara rapidinho para o exercício. Deixa eu já explicar o exercício rapidinho, que é o seguinte:
A minha ideia aqui não é se cocriarem, vai ser, pô, incrível. Vocês me ligam depois, cocriei. Só que a ideia é que vocês entendam como funciona e o que vocês podem fazer daqui para frente a partir dessa meditação, que é justamente exercitar a mente, né, o terceiro olho, o frontal, a pineal, criar aqui com clareza, foco e objetivo e juntar com o coração para potencializar o campo e criar esse lugar, né, seguro e livre para você fazer o que você quer colapsar. Aí uma sugestão que eu que já fiz exercícios assim, já faço isso há bastante tempo e funciona. Coisas pequenas. Aí o que que é uma coisa pequena? Ah, eu estou precisando de uma bucha de cabelo. Isso aconteceu comigo. Eu quero uma bucha de cabelo. Eu desci, me deram uma bucha de cabelo. Uma buchinha de cabelo. Uhum. Uma outra vez, poxa, eu queria que um picolé de banana para o Bud. Tava um calor assim, e eu fui bem assim, queria um picolé de banana para o Bud. Olha que doideira. A minha vizinha toca, coisa de 1 hora depois, fiz para o Bud, picolé de banana. Não era de chocolate, chocolate de cachorro não pode, né? Não era de abobrinha, era de banana. Então, assim, fazer o exercício para ver que funciona é legal. É tipo assim, hoje à noite eu quero uma torta de chocolate. Ah, mas vai parecer como? Não sei, eu quero uma torta de chocolate. E esquece, faz a cocriação, sente que aquilo já chegou, a torta, tudo, e vai dormir. E vê o que acontece. Esses são os pequenos. Eu já aumentei um pouco, né? Eu já estou nas maiores. Essas maiores requer tempo. Tudo tem tempo. É igual o que ele fala do bolo. O bolo tem que ficar 45 minutos, senão. Então tem um tempo e você precisa acreditar que aquilo está realmente resolvido. É igual o garçom. Eu peço a batata e eu continuo conversando. Eu esqueço se a batata está na cozinha, eu sei que ela vai chegar na mesa. E ela chega. E ele fala muito sobre isso de cocriar carro. Você quer cocriar um carro e você desce todo dia para abrir a garagem. Não é sobre isso. Você tem que dar um jeito na sua mente, segurar a ansiedade, para você não bloquear a criação. Senão ela vai criar, descriar. E isso fica em looping. Você não sai. Então, esse exercício que eu vou propor é assim: é para você saber como dar o start. Aí, depois que você deu o start, você só vai retroalimentando ele, agradecendo como se aquilo já fosse real. Agradeço pelo meu carro. Agradeço pelo meu carro. Só que eu não fico o dia inteiro agradecendo pelo carro, não. Que aí remete à desconfiança. É agradecendo a certeza, né? E saber que vai funcionar, que vai dar certo. A história do entrega na mão de Deus, no fundo, não é o Deus, é entrega no flow, na onda da energia, tá? Então, olha a dança, depois da dança a gente faz o exercício. Eu não sei vocês, mas eu fico sorrindo quando eu vejo, que eu achei essa dança muito legal. Muito legal. Legal. E aí, quando eu vi, foi um pouquinho antes de começar aqui, eu falei, vou publicar e vou dar um jeito de fechar a conexão com ela, né? Porque eu acho que é isso, quando a gente fala na teoria, a gente não consegue perceber o movimento, mas ali você vê a energia falando, né? E se você representa o feminino e o masculino na figura de um homem e de uma mulher, para o nosso cérebro fica mais fácil de compreender, né? Então ela tá ali, ela começa o movimento no sentido dele, venha, me pegue porque eu estou pronta. E ele vai aos poucos, indo com a potência dele para conduzir toda
a dança ali, né? E no final a coisa fica mais forte, onde eu entendo que é a representação do campo aberto para ambos cocriarem em par, né? Então, assim, o tempo todo as mãos estão dadas, hora que eles soltam é de brincadeira. Então, assim, você vê ali até mesmo uma sincronicidade no humor, né? Na falha, porque ela falha de propósito e depois ele vai dar o contraponto nela e a coisa se ajeita, né? Então, assim, para também representar que os relacionamentos não vão ser perfeitos, vão ter horas de altos e baixos, mas isso você conduz de novo, você retoma e tudo fica bom, né? Tudo fica. Ô, Natália, eu faço dança de salão já há algum tempinho, né? Eu amo, né? Não danço bem, mas eu vou tentando. E assim, com o tempo, a gente vai. Assim, como eu sou muito yang, Aham, eu domino, sou eu o homem da tá vendo? dança, né? Aham. Hoje eu estou em outro local e aí eu estou vendo que eu estou me deixando. Conduzir. Porque a professora também ela fica assim: quem conduz é o homem, já falando para mim, né? Sim, sim, Eu falo assim, eu detesto conduzir. Mentira, óbvio que sou eu que fico conduzindo. Gente, como eu estou me permitindo ser conduzida. é Como isso. realmente a gente vai mudando, né? É, Legal. E dança é dança isso. terapêutico, né? Eu já me prescreveram dança algumas vezes, é porque eu estou resistindo, Aí mas eu ainda pertinho vou de me você que eu entregar. faço, depois eu te falo. Muito Depois você bom. me conta. Eu sei que aqui na academia de perto de casa tem também, não de salão, mas tem a dança do movimento, porque assim, ali é uma questão da dupla, porque eu quis mostrar as duas energias fluindo na figura de dois indivíduos, mas você trabalhando a dança de forma individual também, você está mexendo o quadril, você está mexendo o corpo, você está fluindo as energias, ambas as energias, né? E tá, para quem é yang, é muito bom, porque o quadril ele segura muito, então você tem que rebolar, você tem que fazer movimentos para que isso se solte, né? Então, eu sou uma que estou com isso na minha agenda aqui, que as minhas terapeutas, todas elas, sem exceção, já me mandaram fazer dança, e eu vou fazer, entendeu? Eu vou fazer, porque eu faço o que? Musculação, é o que? Rígido, pesado, que é o que é mais zona de conforto para mim, É. né? Mas eu não, eu vou fazer como você, vou me matricular, nem que eu vá uma vez, mas uma hora a coisa engata. Minhas queridas, então vamos ao nosso último momento aqui. Passou um pouquinho, mas não vai demorar. Como eu falei, aproveitem para cocriar algo que vocês queiram, né? Aí Já vocês falaram no pensei. início do tratamento coisas grandes, mas não é um problema. Eu dei exemplos de pequenas para vocês fazerem na vida e verem o resultado, que é muito divertido, inclusive. Mas as maiores, só não duvida. Esse é o ponto. Não duvida. E se for relacionamento, né? E aí, se não forem vocês e alguém ouvir depois, tenta não relacionamento com uma pessoa específica, porque você restringe demais o campo se você foca numa pessoa. Fora que você acaba batendo no campo da outra pessoa e você não sabe exatamente qual é o momento da outra pessoa. Então, imagina a luz, né? Para você imaginar onde que eu tô, aquela coisa feliz, aquele clima em casa. Imagina uma luz, como se a luz representasse aquele indivíduo. Comigo funciona, né? Então talvez seja uma dica importante. E quando for coisa de objeto, é mais fácil ver o objeto mesmo, né? Então, se for carro, mentaliza a marca, entendeu? Porque assim, uma vez que você faz isso, você já direcionou. Se amanhã você mudar de ideia, você vai refazer, né? Então, isso também é um ponto, né? Se você já sabe exatamente o que você quer, vai direto. Se você não tem certeza, você deixa em aberto, não olha a marca, entendeu? Esse é o ponto. São dicas de cocriação. Bota só o fabricante. É, você já sabe tudo, já põe tudo, mas se não, deixa um pouco mais aberto, que pode ser não, vocês serão surpreendidas, isso é muito bom, tá? Então, vou botar a musiquete aqui, eu acho que vai rolar, porque eu fiz um teste, mas se não rolar, vocês já sabem, né? É aquela nossa luta sempre com a projeção aqui. Beleza? Vamos testar, tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Ótimo, então vamos lá. Também vou fechar minha câmera nesse momento, que eu vou apagar a luz. Pode estar, quando eu voltar, eu chamo você.
Nesse momento, eu vou convidar vocês a irem respirando algumas vezes, para a gente sintonizar nessa ativação. A gente vai começar com a preparação e a limpeza do campo, para que a gente tire aí os ruídos, qualquer tipo de forma de pensamento, emoções limitantes como ansiedade, dúvida, essas sensações que acabam orbitando no nosso campo e atrapalhando, né? Qualquer tipo aí de co-criação. Então, nesse momento, eu me conecto ao comando Asta, comandante Asta Cheran, Arcanjo Miguel, Mãe Maria, Caboclo Pena Branca, ponto base, ponto verde. Peço que nos amparem, nos protejam e ajudem durante este tratamento para que cada uma de nós receba exatamente aquilo que precisa e consiga co-criar a realidade que deseja. Nesse momento, eu peço para que sejam muitas formas de pensamento que estejam causando ruídos no campo de todos aqueles que estão agora participando desta ativação. Nesse momento, a gente vai desfazendo todas essas formas de pensamento, vai ressignificando os sentimentos de dúvida, de escassez, de perda. A gente vai transformando todo esse campo, abrindo espaço para a criação de tudo aquilo que desejamos. Vamos começar com a polaridade Yang, a intenção. Vai direcionar a sua atenção para o chakra frontal, entre as sobrancelhas, no centro da testa. E vai perceber ali uma luz, uma força em movimento, envolvendo toda a sua cabeça. E você vai começar a criar aquilo que você deseja. Você vai efetivamente intencionar a sua manifestação. Faça calma, com detalhes. Não esqueça de dar espaço para que o universo trabalhe e traga a partir das infinitas possibilidades, ao mesmo tempo que você segue sendo claro naquilo que você intenciona, evite restringir, deixa mais amplo. Entenda o que o seu coração diz. Essa energia em movimento é como se fosse um ponto de luz elétrica no centro do seu cérebro neste momento. Você está movimentando essa energia Yang de forma clara, focada. Está realmente projetando a sua intenção. Eu tenho clareza do que eu pretendo manifestar. Eu tenho clareza do que eu pretendo manifestar. Eu tenho clareza do que eu pretendo manifestar. Movimento, rodando, brilhando muito forte. Vai começar a entrar em contato com a polaridade Yin, o magnetismo, o movimento dos elétrons. E você vai
direcionando ao chakra cardíaco, ao chakra do coração. Agora você vai levar a sua atenção para o coração. Você vai respirar fundo algumas vezes, percebendo que esse ar que entra no seu peito está movimentando ainda mais essa energia que começou ali no frontal e agora está subindo ao centro do seu peito. Nesse momento você é capaz de receber e você agradece na certeza de que o que foi projetado já se manifestou, já aconteceu no momento presente. Começa a perceber a alegria que isso te traz, como se fosse algo palpável. Perceba esse magnetismo saindo do seu coração e agindo como se fosse um imã, para puxar toda essa intenção, esse projeto que você desejou. E é fácil, você não foi atrás, você simplesmente atraiu. Natural. E quando isso se une, você vê esse encontro como uma grande bola de luz brilhante explodindo no peito, porque é a união perfeita do feixe de luz que desceu de sua mente e se uniu ao seu coração. Ali no ponto médio do seu corpo, você vai entrar em estado de neutralidade. E aqui não há vazio sem movimento. Há vazio que a gente chama de vazio quântico, onde tudo é possível. Sente mesmo isso sendo real agora, no presente. Com as polaridades equilibradas, nós soltamos essa intenção para o campo de infinitas possibilidades. Não há ansiedade, porque você sabe que você já está na frequência do que deseja. Vai respirando, vai soltando. Isso já aconteceu. E aos poucos você vai voltando, vai mexendo os pés, as mãos, a cabeça, vai sentindo o corpo mais pesado, para que a gente retome ao momento presente, ao altura. Eu agradeço a todas as egrégoras que estiveram presentes neste tratamento, que nos ampararam. Solicito que sejam desligados todos os sistemas temporários de proteção, todos os laços energéticos de conexão eles sejam dissolvidos agora, para que cada um de nós fique apenas com o que é nosso. Gratidão. Está feito, está feito, está feito. Estou voltando também aqui. E aí? Ai, estava com saudade. Eu adoro. Meditações energéticas. Eu também estava. Nossa,